eu conseguia o que hoje nós chamamos de conciliação, busca da solução do conflito, mediação. Hoje, como advogado, eu sei que tem esse nome, mas já na época da adolescência, eu queria mediar os conflitos por meio de uma solução pacífica. Tá aí trazendo a sua introdução, mas eu já vou te adiantando que eu quero entender essa história do camelô, como é que foi isso, eu acho que a audiência vai querer conhecer demais. Saudações cordiais, Gabriel Magalhães, toda a audiência do Tio Lawyer, que nos assistem no YouTube, que nos ouve por meio dos podcasts. Eu quero aqui já de antemão, eu só estou aqui para poder falar para toda a audiência. Eu conheci o Tio Lawyer e aí eu comecei a ouvir lá acho que perto dos 50, eu falei, não, esse negócio aqui é bom demais, eu vou voltar no zero. Voltei no zero, ouvi o post number 1, number 2, number 3, eu já estou no 120. Logo eu vou chegar no 134, que é o que eu já estou gravando, Gabriel. Parabéns por esse rico, imenso trabalho. Olha, eu fui capaz de um dia imaginar, eu falei, nunca que eu vou chegar nos pés de conhecer e falar com o Gabriel. Esse cara é inacessível. Mas estou tendo aqui a honra. E já respondendo aqui a sua pergunta, que papo é esse de camelô? Pois bem, esse título de camelô a doutor, ele surgiu numa entrevista de televisão, tá certo? E aí eu peguei esse vídeo e disponibilizei em nosso canal no YouTube, também chamado Notícias do Ribeiro. E o que é camelô na juventude? Bom, aos 9 anos de idade, eu já era empresário no Shopping Trem. O que é isso? Eu vendia sorvete, pipoca, chocolate. 12, 13, 14 anos eu trabalhei na feira. 16 anos eu era comerciante, tinha um salão, um comércio, porta para rua, tinha empregado, comprava fiado. Então veja, eu venho da quebrada, da periferia, filhos de pais analfabetos. Então, o que eu tenho hoje, que é só um pouco de conhecimento de pessoas, isso tudo eu conquistei na raça. Ninguém me deu assim de mão beijada. E como camelô, eu aprendi bastante coisa, né? Tanto é que perto de 19, 20 anos, eu fui camelô no centro de São Paulo, região da República, né? Onde nós tínhamos uma banca e nós vendíamos produtos para colecionadores. E aí eu montei a primeira banca, a segunda banca, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Eu tinha 6 empregados camelô. Mesmo como camelô, eu tinha empregado. E diga-se de passagem, uma dessas empregadas eu demiti porque estava me roubando, meu irmão presenciou, ela me acionou na Justiça Trabalhista. E aí eu brinquei, ora, eu camelô nas barras do tribunal, numa ação trabalhista, coisa de louco. Hoje, próximo a completar aí 44 anos, ô Gabriel, muita experiência e hoje aí advogado criminal, né? Mas eu não uso doutor não, embora tenha o título de camelô a doutor, eu não uso doutor. Poxa, que história, hein? Muito legal, já dá para perceber que a gente está com uma pessoa diferenciada aqui hoje. Ribeiro, obrigado por ter topado o convite, pela generosidade de compartilhar seu conhecimento e sua história aqui com a gente. Como que foi? Porque empreender na advocacia, assim, eu sou privilegiado no meu caso, né? Meu pai era advogado, minha mãe, sou de família de advogado, meu avô também era advogado. Então, quando eu entrei quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu tinha um escritório de advocacia dele. Hoje eu acabo que eu não atuo lá, né, por conta da Freeló, mas de toda forma eu sabia, assim, olha, tudo der errado, eu tenho família de advogado, ainda que seja no inconsciente, isso de alguma forma me deu certa segurança até para empreender e poder estar fazendo o que eu estou fazendo aqui hoje. Agora, empreender sem familiar, sem nada, sozinho, como que foi isso? Como que você começou? Como que você foi para o direito? Você fez a faculdade com qual idade? E quais foram os desafios, principalmente assim, no início da sua advocacia? Tá, vamos lá. Você fez várias perguntas, tá? Vamos ver aí se eu consigo a proeza de responder todas. Bom, primeiro de tudo, eu consegui acessar a universidade por meio de uma bolsa, né? 100% aí pelo Enem, 100% gratuita. Então, quem pagou os meus estudos foram o contribuinte. Então, eu preciso devolver essa parcela, né, de conhecimento para a sociedade. Então, preciso ajudar a sociedade aí de alguma forma, porque ela que, em certa medida, me ajudou aí nessa graduação.
E aí, quando nós falamos em empreender na advocacia, eu tenho essa veia empreendedor já desde os 9 anos de idade. Foi quando eu te disse. Eu trabalhava no shopping trem, eu era empresário com 9 anos de idade. E aí, você também perguntou o seguinte, por que eu fui fazer direito? Ora, na rua, quebrada, periferia, eu via 2 jovens, moleques, brigando. E aí eu falava, escuta, por que você tá brigando? Ah, ele xingou minha mãe, ele xingou minha irmã, ele mexeu com a minha namorada. Eu perguntava pro outro, é sério? Tudo isso é verdade? Não, que ele tá mentindo. Eu falei, ó, o papo é o seguinte, vamos tomar uma tubaína no bar do seu Genésio, vamos tomar uma tubaína, você vai pagar, eu não vou pagar não, você vai pagar, e nós vamos trocar uma ideia. Eu conseguia o que hoje nós chamamos de conciliação, busca da solução do conflito, mediação. Hoje, como advogado, eu sei que tem esse nome, mas já na época da adolescência, eu queria mediar os conflitos por meio de uma solução pacífica. Veja que eu queria solucionar ali tomando uma tubaína, né, no bar. E aí, já na faculdade, eu fazia um cartão de visita, porque eu também tive gráfica. Então, eu fazia um cartão de visita dizendo, olha, a D. Ribeiro Assessoria elabora, revisa contratos de locação, compra e venda, papapi, papapá. Então, já na época de faculdade, eu fazia bastante network, eu entregava cartões de visita, eu estudava bastante, até me formar. Isso conciliando com o trabalho de educador. Que legal, hein? E quando você entrou na faculdade e aí você tinha esse espírito de mediador, de conciliador, acabou indo para a advocacia criminal, como que foi essa escolha da área do direito para você? E como que foi o desafio de conquistar os primeiros clientes ali, principalmente depois que a gente sai com o diploma, aquela festa, né? Poxa, que legal, eu venci na vida, formei, mas a verdade é que é só o início, né? Porque ainda não tem cliente, não tem receita. Como que foi esse início, assim? Tá. Eu acredito, eu vou usar até um termo que você usou, né? Eu sou um privilegiado, exatamente porque quando eu iniciei a advocacia, quando eu iniciei o curso de direito, a graduação de direito, eu já sabia que eu iria advogar. Ou seja, eu não entrei no curso de direito para ser promotor, juiz, delegado. Eu sabia o que eu queria, desde o meu primeiro dia. Muito bem. Tendo esse foco, eu fui estudando. Então, eu iniciei a faculdade, a graduação em 2009 e me formei em 2013, se a minha contagem não estiver errada. Em 2016, eu comecei a advogar. E aí, como todo mundo que não tem clientes e não sabe, em certa medida, qual é a melhor carreira, aquela que é mais rentável, aquela que mais você identifica, aquela que mais te traz um pouco de glamour, eu não sabia. Então, o que ia aparecendo, eu fazia. Então, eu fiz um pouquinho de ações cíveis, eu fiz um pouquinho de ações trabalhistas, eu estava na pós-graduação de Direito Administrativo, então eu tentava advogar para outros educadores, professores, na área de correição, na área disciplinar, junto às corregedorias, e por conta disso, eu fiz a pós-graduação em Direito Administrativo. E aí, num determinado dia, um advogado, que eu conheço, parceiro meu, Dr. Farinelli, ele me indicou um cliente na área penal. Eu fui na delegacia, para minha surpresa, o delegado arbitrou fiança, o cliente foi solto. E o que a família entendeu? Olha, Dr. Ribeiro solta o cliente. Chegou o dia da audiência, o cliente novamente me contratou só para o ato. E no ato, o Ministério Público, ele ofereceu um acordo. Não, ele não ofereceu um acordo. O Ministério Público queria condenar o nosso cliente. Então ele pediu ali, ele denunciou, acusou o nosso cliente. E aí eu comecei a dizer para o juiz o seguinte, olha, eu não consigo ainda fazer essa transação penal, porque tudo isso daqui é nulo. E dá nem a falar. O juiz falou para a promotora, falou, olha, isso aqui não pode prosperar. Eu vou absolver o cliente sumariamente. A promotora falou, tudo bem. Vai recorrer, doutor? O Ministério Público vai recorrer? Não, não vai recorrer. Ou seja, o Gabriel, eu não sabia que era impossível, fui lá e fiz. Consegui a minha primeira absolvição sumária. A partir daí, eu falei, eu sou bom no criminal. Eu entendo dessa porra. É por aqui que eu vou. E aí comecei a focar no criminal dia após dia.
Hoje, todo o nosso material de identificação visual, ele é apresentado foco na advocacia criminal. Eu me apresento como advogado criminal.